Alegria da Criação, por Letícia Conde. Primeiro, a estrela não é a estrela ela mesma, senão a luz que nos chega. É a sua irradiação que a faz ser estrela, e não enquanto fonte para si mesma, ainda que a fonte determine tudo, inclusive a intensidade da imagem que se cria. E isso é poesia, isso é Deus, isso é tudo que pode haver. O entre que há, sem estar naquele ou neste, apenas existindo e sendo no meio. Se no Sol vivêssemos, deixaria de ser o centro, deixaria de ser estrela. Quando se está em Deus, Ele deixa de ser o que compreendemos quando dizemos Deus. A poesia deixa de ser poesia se deixamos de ser poeta para nos tornarmos como ela. Eis o trabalho de uma vida, deixar de ser algo para apenas ser este verbo de ligação que conecta uma fonte à outra, sem ser Deus ou o outro, sem ser a poesia ou o poeta, sem ser o Criador ou a criatura, sem ser o sujeito ou o objeto. Há algo para além disso tudo, algo que nasce como terceiro, para além de qualquer linguagem concreta, que vaza e não se captura nem mesmo no um, pois não está também na união de dois, mas na existência de tudo infinitamente, eternamente, para que tudo se veja e todas as estrelas possam ser estrelas, ao mesmo tempo em que não são estrelas em si mesmas. Quando voltarmos ao Pai, estaremos para além do ser, e então, o que nos tornaremos? Estrela. Toda estrela que é habitada se torna planeta? Os planetas de hoje se tornarão sóis ou satélites? A permanência da vivência faz com que nunca estejamos num cometa. Talvez no centro haja uma chuva de galáxias. Talvez o centro negro seja o céu dos grandes seres, que ao nos verem passar fazem pedidos e nós sejamos a realização dos desejos deles. Ser poeta é eu riscar o céu com o fogo de Pandora e Prometeu, porque agora eu sei que de cima alguém também risca. Estamos no azul. Dentro da água, fogo é apenas luz. Mas se carrega uma bolha junto da vida que é ser gota, o ar preserva a chama. Desde dentro a imagem toma outro relevo, ganha novos ângulos. Mas quando se consegue tomar fôlego e pôr para fora a cabeça, vemos que o objeto que parecia ter brilho em si mesmo, brilha, mas não é a luz em si mesma. Pois ela é o que está sendo entre mim e ele, dele, de onde sai, eu, aonde chega. Segundo, para ser meio é preciso escolher ser as pontas, não como pontos que se ligam, mas como um todo que, se encontrando, apenas continua. O 2 vai para ambos os lados, pois em qualquer número ele está, o anterior e o próximo, na ordem que o caos impõe a ele próprio, para que dois olhos consigam se olhar.
A vesgueira em si é o caos. A ordem está em enxergar. Pode ser caótico eu, sendo 6, desejar ser 11, mas há justiça e ordem no número que o universo me dá. E a sequência não é óbvia. Eu posso ter já passado pelo 2 e estar nele novamente. Mas se já estive no 5, será justo que do 2 eu passe para o 6 num piscar, como os arquétipos e até mesmo arcanos. A ordem não restringe, ao contrário, ela cria infinitas direções. A eternidade está nas combinações. Mas as combinações devem nos tornar ouro em cada subtração, divisão, soma ou multiplicação, não relativizando qualquer passo, e sim fiando os infinitos pontos que com fé se tornam um único manto de fios dourados. Se Deus é tudo e nada é efeito dele, falar do nada é ir ao passado dele, e isso só se faz em conversas com ele próprio. Ninguém chega ao nada sem tudo, sem o Pai, sem Deus e amor ao mundo. O nada humano é a finitude de si mesmo, pois fora do homem nada há. Promover este nada é deixar de ser humano em si e decretar a extinção da unidade, não da unidade, mas da unidade única que é ser o si. Todos estão no Pai, nem todos são no Pai. É o nosso livre-arbítrio para escolher qualquer lado, caminhando, acordando com os pés ao dançarmos com o Altíssimo, ou como um carro num automatismo, fazendo com que ele mude a paisagem, porque no fundo nada se desvia. Contudo, o desejo de se desviar é de fato o único ser sem destino. Pã! Eis aí um susto ao sair do caminho. Se na livre expressão do divino já não se sabe fazer escolhas, a única possibilidade é ser deixado nas mãos de criaturas mais densas que ele. Se não se sabe lidar com um grau de sutileza que ele congrega enquanto virtudes para a graça, que dirá observar nada como efeito e o vazio como preenchimento? Somente um ser mais denso que o Pai e seus familiares será capaz de pôr ordem, cada vez mais autoritária, claro. Isto é o obscuro que tem sua função divina, com uma lanterna a procurar desgarrados numa floresta, pois à noite todo grão de areia é árvore, toda procura vira caça e todo fantasma ganha corpo na matéria. Terceiro, não se afofa a areia. Não se torna macio o acumular de grãos. É ilusão. É a estagnação de não se conseguir levantar as pernas e tirar os pés do chão. Ficam soterrados. E crê-se ser bom fazer a realidade aparentar a face do confortável. O que não se sabe é que o corpo do conforto é um monstro que nos engole rápido, areia movediça. É a dureza no passo que garante o avanço pelo tempo e espaço. O apoio, não de quem cai, mas de quem, já caído, se estende, ergue o pé e segue na firmeza de ter tocado a solidez da experiência e ter aprendido a levantar-se com isso. Mas se escoras nas costas de teu irmão, é porque te tornaste uma cruz. Fazer de si penitência alheia é não se libertar do pó que se é e se carrega, sedimentando o peso em outro, em vez de esfarelares e descobrir que também tua aparente maciez
é duna que enterra cabeças, uma moleza de pedras que condenam. A suavidade do áspero está no calo da pele. A delicadeza da rosa se sente na fricção das mãos. E quando se segura um espinho, se tem o peso do mundo entre os dedos. Apegar-se ao denso é perfurar-se deliberadamente. O apego impõe pressão. A pressão surge no aperto. Quando brota a tua rosa, as pétalas não são para a visão que te olha, mas para que sejam uma rosa de fato, pois sem tais partes de nada adiantaria ter miolo. Não há preservação de si se não há o que o guarde. As pétalas são as portas uma a uma que se abrem. Arrancá-las só torna tudo sem entradas, bem como sem saídas para donde se veio. É o raio milagroso que a terra chega que permite que a boca da primavera se abra. Todas as flores de saliva ao vento, disseminando pólen pelas palavras. E somos salvos de nós mesmos, porque no outono nos impomos o arrancar da língua dos lábios. Após o inverno mudo, cremos que os símbolos e signos não servem para nada. Mas tudo serve ao nada, nada. E quem somos para calar o que não dizemos ainda? Calada está a rosa quando é semente, todavia, envolta nos braços úteros da mãe, sente a terra falar-lhe ao ouvido. Todo germe é a aurícula que do feminino fecundo nasce, toma banho de sol pela quentura que invade o leito e há silêncio. A palavra que toca como vibração vinda de fora é água que rega e faz despontar o broto que começa. A orelha é pé para andança, faz ouvir o vento que nos chama. É para aumentar o fogo que vem do lábio do Pai desde novo, feito sopro que chega como raio, vai se tornar chuva de luminosidade. E a cabeça sai da mãe, grita folhas aflitas por colo, solo que abarca a energia de ambos, mãe e pai. Base, planície neutra. Recebe o andrógeno que recupera a sua metade, aquele homem que é mãe quando nunca se viu pai, aquela mulher que é pai quando nunca pariu mãe, aquele ser que sendo se penetra com raios e se fecunda as terrosas brechas, como quem pare ainda virgem e faz nascer de si a obra imaculada de gêneros, intocada pela duplicidade externa, a rosa que em si carrega o macho e a fêmea, a rosa que é de integridade, mas que não se confunde em ser o jardim inteiro. Não é ela que dá a si mesma a luz, a água, o vento e a terra de alimentos, mas é no dever de tomá-los em obediência para a própria existência que se torna capaz de criar cor, beleza e cheiro, misturando-se com as outras flores que também cresceram e aceitaram sua vez de ser banquete. O amor que escorre em mel e nutre todas as abelhas, o pouso leve que descansa as patas alheias, o degrau dos insetos que sobem nelas para ver o horizonte como quem chega no pico de uma cordilheira. Quarto, a visão do cume é solitária.
Não há nada que faça pedra se tornar água para a sede das lágrimas. Às vezes é preciso descer um pouco para respirar, ainda que se saiba que a descida é queda escolhida, sem germinar algo senão vazio. Não se desce pelo caminho que se subiu. Então é preciso cortar mais mata, fazer mais podas e dizimar uma parte do agora para se chegar onde antes estava. Regredir os passos é pisar nos brotos que cresceram, aqueles que tampavam os buracos da mágoa, dos arrependimentos, e, voltando, tornamos outra vez a montanha em deserto, ao menos em partes. No fundo, as baixas criaturas voltam ao ataque. É sempre noite quando tudo cai, mas é o vazio no espírito que carrega nossas mais profundas obscuridades. São as torres que vemos quando olhamos pelas janelas da alma e nos damos conta de que sob toda a terra escalada, a porta de entrada nos levava a uma ilusão de ótica. Agora, estando de fora, é preciso demolir a antiga estrada. Demolir também as certezas que se tinha como morada. Desfazer tudo o que era base para que novos sedimentos construam um deserto nunca antes imaginado, sendo assim desconhecido, para que de uma nova cegueira nos reconheçamos e vejamos que precisamos de novos aprendizados. Desta forma, a falta de visão leva àquela outra pedra que mais uma vez não será água, senão o fundamento da próxima serra. Aquela que é agora o novo cume almejado. E com as antigas ferramentas começamos a construir outro topo do nada. Quando vemos cada tijolo cair diante das palmas, que abertas aguardam um novo estado de coisas, especialmente de alma, quando de punhos rijos, ainda que não fechados, sabemos que algo de tudo que se passa nos será logrado, perguntamo-nos o que será, já que o vazio nas mãos anunciam ao mesmo tempo o paradoxal desterro de tudo o que se julgava conquistado. Já não há nada na frente dos olhos. Quem sabe abaixo? Então, mais uma vez a cabeça se inclina para olhar o solo e admitir humildemente que a semente só é plantada quando lembramos que a humildade está em destruir o que é nosso, para encontrar a essência daquilo que pode e deve ser compartilhado, e assim criar novos focos de germinação de algo verdadeiro, que até então ainda é inexplorado. Outros castelos virão. Certamente outras dores se trancarão no mais alto cômodo de nosso ser e esperarão até que sejam alcançadas. Dores altivas, que somente após toda a subida podem ser dilaceradas. É para isso que serve a pulverização de cada tijolo erguido em glória ao nada, feito de barro para voltar ao pó, de se encontrar com o outro que também rasteja a vontade de ir ao ponto do mais profundo miolo de sua existência, na obliteração do horizonte ao qual verga a flor plantada, pois é nele em que se estava. E toda flor, por fim, termina confundida com a morada definitiva, que é outro nada, senão uma criação da nossa cabeça e do Criador, pois sem primavera não haverá verão, e sem verão não há sol quando o inverno chega. Quinto.
É preciso desejar que caiam as pétalas ao solo, pois que são adubos para nós próprios ao nos livrar da vaidade, que é crer visionário de uma reta, que ao fim é curva, para que não sejamos apenas paralelas. Nossos olhos sempre deturpam, e nos perturba a alma a escolha que fazemos. Já não sabemos se subimos ou descemos, e o meio não é bem a continuidade que se cria como via segura. Já nada garante o aroma, senão tornar-se vento, e como ar seguir colhendo outras flores, feito mão irmã que sossega um jardim, para que os perfumes se sintam e se misturem em direção a outros corações. Pois o mel não é apenas na boca percebido, há que se ter digestão nos pulmões. No futuro, nos banquetearemos com a força das asas das borboletas, brindaremos a diversidade do arfar das penas dos passarinhos e construiremos ninhos em nossas narinas, para que sempre nos pouse a dança dos corpos que voam. E se somos a junção de todos, e se Deus é a junção de tudo, a semelhança está na união, e não na inteireza de uma única coisa. Eis a face do amor. Mas quem logra tal casamento sagrado com o mundo apenas para vencê-lo depois? É construir uma torre para que seja pó, bem como elevar toda a montanha para que seja distribuída, grão a cada um que passar com mãos erguidas. Pérola só há quando se está acima para que haja porcos aos quais as jogar. Se há algo que eleve o outro, se há algo em si que possibilite assentar, então na mesma altura os olhos se verão, e pérolas já não haverá, nem porcos abaixo existirão, e a simplicidade estará em, se fazendo igual, saber o que receber e o que doar. As pedras, estando no deserto sem mar, têm apenas a língua com sua saliva para as lapidar. A água do ser é aquela que faz o bruto se tornar joia e ganhar valor àquilo que antes era usado como arma, o apedrejamento feito até mesmo com esmeraldas. Já as pérolas, elas são aquele único grão de poeira que esteve lá a vida inteira, correndo o risco de entupir artérias. Muitos morrem engasgados com os sentimentos que lhes entram. Outros deixam que aglomerem e virem tumor, em vez de dar o que tem de valor àqueles que saberiam transformá-los em brincos, anéis, pulseiras, o que seja que ornasse o tempo, que combinasse com prata, cobre ou ouro, que revelasse a beleza e a capacidade que cada um tem dentro. Outros até tentam, mas encalham na margem, acabam por cuspir pedregulhos e já não distinguem o que é grosseiro do que é valoroso. Muitos nem mesmo sabem que uma pérola guardam, e são tantos os que não fecham a boca para que a façam, vivem sem incômodo, sem permitir que algo em seu interior os afete de fato, a ponto de mudarem a estrutura de um corpo, a ponto de criarem algo novo. E há ainda aqueles que criam, mas não sabemos, porque jamais se abrem. De resto, há conchas que um dia ainda hão de ser ostras. E por fim, os que não creem em nada disso, pois preferem viver em lagoas.
Sexto, para enxergar a união das pérolas, é preciso conhecer o fio d'água que as carrega. Para ver a conexão de todas as pétalas, é preciso olhar para o galho que a flor sustenta. Para ver a conjunção de todos os galhos, é preciso ter olhos para a raiz, que aprofunda em seu ápice e celebra encontros entre vapores terrestres. Rara degustação do ventre que a todos leva, suporta a condensação de espinhos em seus cálices de ares, e ninguém imagina o quanto o vento, ao brindar e dançar com a rosa, machuca a si mesmo. Imagine a vida quando nos põe em movimento, o quanto não se esfola, rasga a carne de si mesma para que o sangue na taça caia e a água verta, fazendo com que o deserto se torne mar, molhando a si e criando, da neblina de névoa rígida, a bruma que se abre como cortina na hora em que menos se espera, pois toda a fumaça úmida se inspira e se faz chuva do céu às narinas, a cheiro de estrelas liquefazendo as vistas, a aroma de derretidas pupilas, o miolo que espalha pólen, com o calor do sol polvilhando abelhas, fogo que arde para que se veja e o caminho se faça até a fonte em que se penetra e se alimenta. Estômago cheio, o pão de pétalas lembra que é preciso voltar às borboletas. É preciso descer um pouco, ou quase tudo. Há choro chamando por ajuda, pois do alto o mel à boca não chega. É preciso escorrer doçura até o início de cada cordilheira, porque mesmo chegando no pico, a neve zera a mira. Então é possível piscar os ouvidos, há ciscos de ruídos, há um espinho no sensível. As lágrimas são a tontura do tímpano. Debulha-se vertigem. Cada rodopio é uma gota, e há um tsunami espiralado de humano giro. Ele não vem em nossa direção. Nós é que escolhemos ir encontrá-lo, e por isso continuamos indo, seguindo montanha abaixo, para que o coro não se torne grito, para que ainda seja permitido diluir o sal e romper com as barreiras que criamos para não subirmos e ficarmos onde estamos, esperando, como se a estase trouxesse-nos um belo filho, quando de bastardos somos nós também filhos da espera, que deve ser abandonada, arrancada do inconsciente, erradicada da ideia. É como borboleta fora da crisálida, ainda pendurada para secar a asa. A tinta em excesso pinga, e o voo não chega, não por estar parada, mas porque é preciso sentir que uma gota faz diferença em cada movimento, pois uma gota pode ser a distinção entre o peso e a leveza. Mas quem se sente mais suave por cada pingo que cai da testa? Quem agradece o fogo da febre que arde veneno para fora da pele? Quem doa o corpo como brasa para suar a fogueira de quem se queima? Quem aceita a gravidade que a terra chama na ponta da flecha para acertar alvo espiritual, mirando na matéria? Em altas temperaturas se sangra a flama, e a voança só se baila quando a fleuma encontra um sonho,
como lagarta, que sabe que a borboleta é a sua alma realizada, como borboleta, que sabe que é na terra o seu pouso, mas é no céu que fica a sua casa, e por isso mesmo busca flores sempre no alto, e se farta do que considera ser a profundidade oculta do topo, o amor, que antes de ser doce, dói como se incendiasse suas asas. Sétimo. Há fagulhas farfalhando pela folhagem. São as faíscas, flamejando fulgurantes filetes de água. Há furos no céu. Assim se acalma o furor das asas e se funde o fluxo líquido com o fogo, como quem dá forma ao mel, feito fervilhar de vidro, bem nas costas daquela que flui pelos feixes de luz na flora do mundo, seu jardim. Firme ela forja no ar as companheiras aladas de suas costelas, e valseia como as rosas florescendo favos, numa criação de colmeias dentro de si. Há beijos por todas as partes, há bosques que se abraçam, há busca por beleza em cada berço em que se nasce, e assim a vida continua a parir. Brasa bruta que banha todos os sonhos, balança os cabelos das corredeiras. Enquanto a borboleta voa, boiamos sob sua sombra. Somos batizados pelo sol quando a pomba chega, espantando os insetos todos, dispersando a nuvem de gafanhotos. Pois o foco naquela que era bela nem nos fez notar as pragas no ar. Assim é quando não se atenta que as maravilhas também podem cegar. Maravilhas pequenas que ofuscam as de real grandeza, pois todo ser alado é passageiro. O que fica é o que os une. As penas no mar onde plainam nuvens e paira o corpo, a imensidão, que, distraídos, diminuímos e limitamos, sendo que todo pouso é um ponto específico e todo voo se dá na abrangência do céu, atmosfera que doa cor ao oceano. Quando respiramos, pintamos, a azul saindo e a azul entrando. Quanto mais expandimos juntos ao cosmos, mais nos tornamos semelhantes. É preciso abrir os olhos, sentir a correnteza nos chamando. Ela nos puxa pelos poros, massageia com o rigor dos pingos. Eles nos batem e nos sovam até garantir um couro macio, para que nos penetrem os raios da aurora enquanto caminhamos rumo ao infinito, que se põe no lado oposto. Ao seguir o sol a se pôr, seu futuro nos queima as costas. Nós sentimos. Durante o andar, no entanto, o que se eleva sobre nós é a lua, e não é possível olhar para trás sabendo que ela é nosso sal noturno. A medida certa é deixar que nos caia na pele a pulverizar pigmentos de plácida alvura, na plenitude do escuro ao redor das partes de seu gosto. É preciso seguir para além de sua brancura. É necessário fazer do corpo calvário maior do que salgado adubo. Sagrado é ir em frente, pois quando volta com a onda, se torna areia, estátua de grão que não se freia, escorre no tempo e faz de mar ampulheta, porque o amor de lua tem suas fases na terra, enquanto as águas podem levar às alturas,
desde que o sol seja a fonte na qual se esmera e reflete o horizonte que ultrapassa a arrebentação e vira nuvem. É só depois das dores que se vai longe. E é só estando longe que se volta ao ponto onde tudo recomeça. Oitavo. Todo lago é oceano para algum peixe, mas oceano jamais é lago para quem sabe que o nado é infinito, para todo lado. É preciso alastrar feito rede e pescar a eternidade, ao se alimentar da infinitude do movimento, pois é ilimitado o tempo entre dois números, do 0 ao 1, cabe o mundo inteiro. E foi então que fez-se a luz, piscando bolhas no mar do pensamento, estouro instante em vislumbre. O lume ilumina cada pedaço do espaço como farol aceso. Há ilhas que boiam. São os corpos que em meio ao sangue buscam oxigênio, pois água é o que preenche as veias do firmamento. E pessoas são as hemoglobinas da memória. A verde fora e dentro é azul para sempre. A encosta revela outra pele. E o que se denomina orla é o abraço do espírito na matéria. As mãos dadas liberam gotas. Há liberdade nas dunas de areia, pois só quando se arrebenta as torres é que se une as diferenças. Igual continua sendo seguir acreditando que se leva o mesmo peso de antes, quando na verdade, depois, a leveza do desgaste é se saber mar de ondas perenes. E quais rios desembocam em tuas artérias? Tua foz é só uma ou em delta? Qual a geometria que te circunda? A raiz de tua água se aprofunda em quais terras? Teus lençóis cobrem a cama de qual fundo? E sobre tua planície, quem navega? Se o ar e a água se encontram no vapor, como não sutilizar o sentimento e imbricar coração com mente de tal forma que sabedoria e inteligência se tornem amor? Como não ser taça dourada que recebe o fogo que afoga em misericórdia, na justeza do rigor, sendo espada de dois gumes que corta a nossa vaidade e fia a nossa espiritualidade, de quem aprende e sabe. As torres são pontes para o deserto, e o deserto é a porta de entrada para que a chama nos caia, elevando o broto à condição de flor. Alma imortal com perfume, o corpo é planície campestre, nasce e morre na eternidade da prece e segue iluminado. Quando estamos no topo da pétala, iluminamos até onde os olhos alcancem, estando eles abertos, dos pés à cabeça, no peito, nas costas, na garganta, na testa. Como rosa que em cada parte irradia sua beleza, e o coro de todas as vozes é a pupila que contrai e dilata como coração pulsante, bombardeando clareza. Espinhosa beleza, há que se ver as raízes nas imagens que se interpreta, há que ir até as profundezas das carícias
que não são enxergadas, mas apenas sentidas. Os elementos nos tocam como mão de mãe que nos vela e como lábio de pai que nos sopra para que queimemos. Somos fogo nela para que ele possa ser respiração em nós. Então ventemos, sejamos inspirar que apenas aparenta estar morto quando expiramos uma hora. A morte é quando, da nossa torre, doamos todos os sedimentos, pois não é a morte que nos leva, mas nós que, poeirizados, nos ventamos e vamos embora. Nono. Voar, voar, nada mais que voar. E há urgência maior do que se permitir ver as colinas de si? Certas torres não são literais. Há que demolir a paisagem inteira, fazer tudo o que se cria grande ser eterna miudeza. Saber a pequenez do homem é o maior segredo. Nós nos ventamos para longe e todas as coisas mudam, pois o vento faz turva a água, como se eclipsasse. É então que todos os peixes nublam, forma tempestade em coral, ratsunamis de cardumes. A população alucina, quando seu firmamento de fronte cristalina não reflete o alto como deveria. Algo impede que a visão chegue ao topo. É como se o vento o cegasse por um momento e por um pouco acreditassem que o embaçado temporário é a condição do céu que sempre vislumbraram, sem se dar conta de que a natureza brinca e é mais profunda que seus olhos, bem como mais vasta que a soma de suas pupilas. A sombra é o corpo aquém do fogo que aponta para o outro lado. Por isso sentimos frio quando vamos em direção a ela. Estamos nos afastando dos raios, como animais aquáticos que nadam para o raso só porque a maré cheia, correndo o risco de ficarem encalhados, especialmente nas ideias. Campo minado de conchas antigas, encontramos qualquer cascalho e julgamos ser uma nova descoberta, quando todo o sedimento na orla depositado só pode ter vindo do fundo de nossas areias. Por fim, aprendemos que toda escuridão queima, pois a luz ainda nos fita, mesmo quando já não a vemos. E não é o calor uma invisível chama? Ele nos segue ao redor, preenche o espaço que tateamos, nos esquenta através do sangue, tal qual ferro, e quão maior a temperatura, mais vai ruborizando, ligando os motores internos. Assim se conhece a atmosfera. É um saber vulcânico. Vem conhecimento desde dentro para se encontrar com o externo, erguendo o som agudo de quem canta alto e vibra a terra. O magma impregna as rachaduras, forma novas pedras. O que o planeta leva nas veias, mata quando jorra das artérias. A fogueira do ventre é indigesta, devora os entes que vê pela frente e segue, fazendo com que todos derretam na acidez do tempo. E não é a lava o fluido que ao matar incorpora novo fluxo em cada movimento?
pois que a hemorragia da terra é sangria que oxigena e que também enferruja para que seja soprado o pó que rubro corrói e vaza, como borracha que ao rascunho apaga. Imagina a perfeição dos pés que sentem na transparência do ar o caminhar por sobre vulcões de vapor. Já não é preciso se queimar. Imunes às chamas, vivemos mergulhados em calor. O batismo que tanto se espera se dará quando sentir as solas como sóis fizer com que a mente borbulhe criar e o coração, em eterna erupção, dissolva tudo o que se conhece, para que então haja a fusão de toda a criação em um único corpo, e tudo coagule amor ao expandir a si em união aos outros.